E aí, gente? Como é que vocês estão, meus amigos? Vocês estão bem? Gente, tô aqui para fazer um momento de confissão, de compartilhar um pouco daquilo que eu tenho entendido nesses dias. Falar a respeito de algumas polêmicas também, muita coisa acontecendo, os dias estão mais difíceis, mas tenho entendido algo da parte do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês. Então, bora! Primeiro, Paulo vai falar lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 4, o seguinte: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, meus amigos, o que Paulo está querendo dizer nesse texto? Ele acaba de trazer alguns capítulos antes aí no livro de 1 Tessalonicenses, diversas exortações práticas, num contexto de santidade, depois num contexto de amor fraternal, e ele começa a preparar um estilo de vida, de boas práticas, de uma conduta irrepreensível, sabe, uma conduta moral reta, sendo pessoas justas diante do Senhor e se preparando para o grande dia, certo? E Paulo vai continuar, então, no capítulo 5, falando sobre a vinda do Senhor e a necessidade que as pessoas tinham e deveriam ter de se preparar para esse grande dia, de estarem vigiando, de estarem atentos, mas não de olhos abertos, atentas, sabe, no olhar de ficar olhando para o céu e procurando para ver se Jesus está rasgando os céus. Não é nesse contexto. O que Paulo está dizendo é que a vida de vocês, ela precisa ser irrepreensível, sabe, assim como Paulo já vinha exortando na questão de uma conduta prática, de uma vida de praticar atos de justiça, de viver de maneira irrepreensível, não de um jeito espiritual, sabe, não numa utopia, mas de um jeito prático, sabe, de uma vida de obediência, sabe, nas suas atitudes, nas suas ações. Paulo, ele já vem trazendo essa necessidade, por isso que nesse capítulo 5 ele vai falar sobre a necessidade da vigilância de uma vida correta, certo? E ele vai fazer aqui a comparação dos filhos do dia e dos filhos da noite. Eu gosto muito de pensar no seguinte: esses dois contextos, eles não são... eles são apenas figurativos por Paulo, sabe? Não significa que os santos, eles não vão dormir, que eles não vão ter noite, sabe? Eles só vão... sabe, vai dar 8 horas da noite, você vai dormir, sabe, porque ficou de noite, você não é filho da noite. Não é nesse contexto. É num contexto de dois estados de espírito, sabe, filhos da luz e filhos das trevas. Porque o próprio apóstolo João, lá depois na sua primeira epístola, vai dizer que nós anunciamos essa mensagem, que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. Então, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, é o que João vai dizer, nós mantemos comunhão uns com os outros e com Cristo. Então, Deus é luz e nós somos filhos da luz, filhos do dia, aqueles que caminham diante da luz, aqueles que caminham diante de Deus. Por isso que Paulo vai comparar esses dois estados de espírito, e ele vai falar que aqueles que são filhos da noite, eles dormem de noite, eles se embriagam, eles não estão vigiando. E por que eu estou falando sobre tudo isso? A verdade é que nós temos enfrentado dias muito complicados, polêmicas atrás de polêmicas, e o mundo ele está deturpado moralmente,
Isso nós já temos visto. Então, os homens têm se entregado às suas próprias paixões, à concupiscência da carne, dos bens, entrar em maior nível de deturpação. Isso choca a gente, sabe? Nós temos visto cantores, assim, atrizes, artistas fazendo álbuns, produções, filmes num contexto muito deturpado, e as pessoas não têm mais vergonha, sabe, de falar de maneira escandalizada, fazer uma música sobre aborto, de fazer uma música sobre pedofilia. E nós precisamos entender que isso se trata de um estado de espírito, sabe? O próprio Paulo, João vai falar sobre um espírito da iniquidade atuando nos nossos dias, sabe? Um espírito do anticristo atuando nos nossos dias. E nós precisamos entender que as pessoas da noite, elas estão em um estado de espírito, porque o próprio Paulo, assim como nós lemos, vai dizer que, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E essa embriaguez, ela nem sempre vem de bebida. O que Paulo está dizendo é que as pessoas, elas se afogam com algo que tira a sobriedade delas. Nós precisamos entender que tem pessoas que perdem um senso de decisão porque estão muito afogadas nas suas vaidades, nos seus deleites, nos seus prazeres carnais. E é preocupante porque nós temos visto isso dentro das igrejas, sabe? Hoje, no meio dos cristãos, nós vemos pessoas debatendo, pessoas se colocando em algumas posições que não condiz a filhos da luz, porque o próprio Paulo vai dizer para que nós não durmamos, para que nós vigiemos, sabe? Nós precisamos ser sóbrios. Nós estamos consumindo coisas demais, nós estamos nos apossando demais das coisas desse mundo, de uma cultura de filhos das trevas. É nesse ponto que eu tô querendo chegar, sabe? Eu acho que os cristãos, eles têm negociado muito seus princípios e valores. A igreja tem sido omissa de uma maneira preocupante, eu digo, sabe? Porque o próprio João vai dizer lá na sua primeira epístola, que a gente acabou de ler, sabe? Não ameis o mundo, porque se vocês amam o mundo, vocês não amam o Pai. Aquele que diz caminhar na luz não pode caminhar nas trevas, porque em Deus não há trevas, sabe? João, ele é muito enfático em coisas práticas, então ele vai dizer: aquele que odeia o seu irmão, esse não é filho da luz, esse é filho das trevas. Então ele é muito prático acerca de atitudes, de atos que condenam se você é um filho da luz ou um filho das trevas, se você é um filho do dia ou um filho da noite. E a grande questão aqui é que a igreja, ela tem dormido num contexto, não que você não vai para a igreja, não que você não lê a sua Bíblia, você pode até fazer tudo isso, mas se a sua conduta moral, se as suas práticas, elas não estão sendo afetadas, se você ainda tem consumido muitas coisas desse mundo, existe uma grande possibilidade de você não estar sóbrio, existe uma grande possibilidade de você estar embriagado, de você estar dormindo. E é por isso que o próprio Paulo vai dizer: cuidado, vigiem, para que vocês não sejam pegos despercebidos, porque o dia do Senhor vem como um ladrão e vocês não podem ser pegos surpresa. Então, nós vemos cristãos negociando muito ainda com questões culturais, com músicas, com séries e filmes. Existem cristãos que, querendo ou não, ainda negociam com a questão da bebida, por exemplo. E o que Paulo está dizendo é: sejam o mais sóbrio possível, sabe? Evita tudo isso, porque aqueles que são da luz caminham na luz. Vocês não podem caminhar durante a noite, porque João vai dizer: as coisas do mundo passam, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Então, existe uma preocupação no meu coração para esses dias, de nós cristãos,
que temos dado muita voz para as coisas desse mundo, sabe? Nós temos negociado muito com as coisas desse mundo. Nós temos nos colocado muito num lugar ainda de tentar debater, tentar discutir, e a gente ainda vê muitas polêmicas acontecendo, a gente quer entrar no post e quer sair sendo aquele cara chato. Muitas das vezes a gente até negocia e gosta muito do que está acontecendo, a gente escolhe apoiar aquilo, sabe? A gente ainda tem muitos conceitos progressistas, sabe? A gente vê cristãos, porque João vai dizer que eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Cristãos que ainda apoiam ideias progressistas, sabe? Então, pessoas que são a favores do aborto se dizem cristãos. Então, aquele que caminha em trevas, aquele que não está na luz, o amor do Pai não está nele, essa é a verdade. Se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos de uma vida irrepreensível, santificada. É o que Paulo vai dizer. Paulo ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos a partir do Senhor Jesus Cristo, que como nós recebemos, quanto à maneira que vocês devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, continuem progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções nós demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Presta atenção, a prostituição ela tem a ver com uma negociação, muitas vezes do corpo. Sim, é você oferecer o seu corpo em favor de algo, sabe? É você oferecer o seu corpo negociando ele. Um corpo que você acha que é seu, sim, mas não só isso. Sabe, existe uma prostituição, existe uma imoralidade de valores, sabe, de princípios sendo negociados, uma cultura sendo negociada. E o que Paulo vai dizer é que existe um estado de espírito daqueles que andam na luz. Sabe, os filhos da luz, eles caminham diante de uma cultura que Cristo estabeleceu. Nós precisamos caminhar de uma maneira irrepreensível, que foi Cristo quem fundou. Cristo é o nosso padrão perfeito, ao qual nós seguimos. Mas o que Paulo continua dizendo, melhor diz anteriormente no capítulo 4, é para que nós venhamos nos abster da prostituição, da negociação, de negociar esse nosso padrão que é Cristo, pelas coisas desse mundo, sabe? Nós temos valorizado um prazer pleno, desvalorizado um prazer pleno para valorizar as coisas desse mundo. Nós temos prostituindo não apenas os nossos corpos, mas nós temos prostituído as nossas mentes quando nós damos espaço para que as coisas da noite invadam a nossa consciência. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos com aquilo que o Senhor está fazendo, nós precisamos estar atentos com aquilo que o Senhor tem falado para esses dias, não o que a mídia tem falado, não o que a grande massa tem postado, não o que a conferência está dizendo, mas com o que o Senhor está dizendo. O Senhor tem nos convidado para a luz, é o que João vai dizer, aquele que caminha na luz, Deus é luz, e aquele que caminha na luz, caminha para a comunhão com Deus e com o seu povo. Então é hora de reunir o povo, de caminhar de maneira sóbria, de entender aquilo que Deus está fazendo, sem negociar os nossos princípios e valores. É hora de começar a ser um pouco mais radical. Será que você está disposto a isso? A ser um pouco mais radical naquilo que o Senhor está fazendo, a se dispor de maneira mais radical para o Senhor, para estar sóbrio, para estar inteiro na sua obra, sem negociar princípios, sem negociar os seus valores, porque agora é a hora em que o cabo vai começar a apertar um pouco mais, a sociedade vai começar a bater um pouco mais firme na gente, mas não é hora de negociar aquilo que nós cremos. Cristo é o que nós cremos, e é o que Paulo vai dizer, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo,
que morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Deus abençoe sua vida, que o Senhor te guarde, te proteja, que você venha crescer na fé, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus.